Olá, bem-vindo ao nosso 30º dia de leitura das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso, você que está chegando agora, deixe teu curtir, teu compartilhar, teus comentários e ative o sininho de notificações, para que sempre que postarmos algo novo você seja notificado. Hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 31, iremos até Marcos no capítulo 2, retornaremos ao livro de Esther no capítulo 7 e finalizaremos a leitura de hoje em Romanos no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 31, ele conta a história de Jacó, que após ele solicitar para Labão que ele pudesse sair e viver a vida dele com as suas esposas e seus gados, ele acaba fugindo de Labão, seu sogro. E a história começa narrando assim, Gênesis, no capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e disse-lhes: Vejo que a atitude de seu pai comigo não é mais a mesma, e o meu Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. E ele dizia: As crias salpicadas serão o seu salário. E todos os seus rebanhos geravam filhotes salpicados. E ele se dizia: As que têm listras serão o seu salário. Todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras e são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte da herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como os estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e as suas mulheres a montarem nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã para a terra de Canaã, a casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos de clã. E foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para o monte Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e os alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampados aos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. E perguntou-lhe a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem me avisar? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me dele? Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo. Mas na noite passada, o Deus do Pai de vocês me advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partir porque tinha saudade de casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo. Se está aqui comigo qualquer que pertença, e se tiver, leve-o de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel tinha roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentado em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: Não se irrite, meu senhor, porque não poder me levantar em sua presença, pois eu estou com fluxo de mulheres. Então ele procurou os ídolos, mas não encontrou.
Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que julguem entre nós dois. 20 anos estive com você, suas ovelhas, suas cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca levava a você os animais despedaçados por fera. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. E foi assim nos 20 anos em que fiquei nessa casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de 2 filhas, e 6 anos por seu rebanho, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele se manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, e os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por minhas filhas e por meus filhos daqueles que nasceram? Façamos agora eu e você um acordo, que sirva de testemunha entre nós. Então Jacó tomou uma pedra e colocou um pé como coluna, e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. E eles apanharam algumas pedras e amontoaram, e depois comeram ali. Ao lado do monte de pedras, Labão chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galede. Labão disse: Este monte de pedras é a minha testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galede. Foi também chamado de Mispa, porque se declarou: Que o Senhor nos vigie, e a mim e a você, quando estivermos separados uns do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-la, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Ainda que esses montes de pedra e coluna que coloquei entre mim e você são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. E o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus dos pais dele, julgue-nos entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque, e ofereceu um sacrifício no monte, e chamou os parentes que estavam lá para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Vamos agora para o livro de Marcos, no capítulo 2, onde Jesus ele começa a fazer alguns milagres no início do seu ministério. E o primeiro dele, registrado aqui em Marcos, esse é o registro de Marcos, ele fala sobre a cura de um paralítico. Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, Jesus tendo entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem lugar junto à porta e que ele estava pregando a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico e carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse aos paralíticos: Filhos, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Por que pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na colheiteira, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus, e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e fariseus? Ouvindo isso, Jesus lhe disse:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto os que têm consigo. Mas virão dias em que os noivos será lhe tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se eu fizer, o vinho rebentará e a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Os judeus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? E ele lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez e seus companheiros estavam necessitados com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e deu-lhes aos seus companheiros. E então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Vamos agora ao livro de Esther, no capítulo 7, que ele trata após o rei obrigar Amã a honrar Mardoqueu, agora a própria forca que ele tinha planejado, agora se volta contra ele. Esther, no capítulo 7, diz assim: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida, qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther lhe respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde a rainha Esther estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? O mau rei terminou de dizer isso. Mal o rei terminou de dizer isso, e alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em Romanos, no capítulo 2, onde ele fala sobre que o próprio Deus, ele é justo e ele fala sobre o juízo de Deus. Romanos, no capítulo 2, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo em que julga. Visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você é um homem simples, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para que o dia da ira de Deus, quando você se revelará o justo julgamento, Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória e honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça.
Haverá tribulação, angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória e honra, paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Abre parênteses. De fato, quando os judeus que não tinham que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram pelas exigências da lei que são gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Fecha parênteses. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido que é o guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, você rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles condenados circuncidados? Aqueles que não são circuncidados fisicamente, mas obedecem à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu que é apenas exteriormente, nem a circuncisão, que é meramente exterior ou física. Não, judeu é quem é interiormente, e a circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para este, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Muito obrigado novamente por estar aqui acompanhando comigo. Aguardo você para o nosso último dia de janeiro, 31 de janeiro, no nosso 31º dia da leitura das Sagradas Escrituras. Este ano, eu e você diremos no final do ano: eu li a Bíblia toda em um ano. Que a paz do Senhor alcance o teu coração.